Hoje a gente vai conhecer uma atividade que ela é uma atividade base para outras diversas atividades, que também é uma atividade de repetição, de looping, mas que ela tem um funcionamento também um pouco diferente das que a gente viu até agora, como a while ou como a do while. Vamos então para essa atividade. Bom, a atividade que a gente vai ver agora vai ser a atividade for each, que numa tradução livre significa para cada. Essa for each, ela, diferente da do while, que vai ser um looping de repetição, e da while também, que vai ficar repetindo o que estiver no corpo dela até que uma condição se torne verdadeira, a for each, ela já sabe a quantidade de execuções que ela precisa fazer. Então, se arrastarmos para cá uma for each, a gente vai ver que a gente já precisa passar para ela uma lista de itens. Seja uma lista que a gente recuperou de dados de uma planilha Excel, seja uma lista que a gente recuperou de uma tabela numa página web, seja uma lista de e-mails que você tem aí no arquivo CSV. Então, basicamente, quando ela inicia, ela já sabe a quantidade de vezes que ela vai executar, ao passo que o do while e o while a gente não sabe exatamente a quantidade de itens que pode ter ali. E a grande vantagem dela é que ela vai permitir, através de um índice, que ele chama aqui de item corrente ou current item, ele vai permitir que a gente interaja com os dados que estão na memória do robô, seja através de tabela ou de qualquer outra formatação. Imagine o seguinte, você entrou na sua caixa de correio e você tem lá vários e-mails não lidos, você recupera essa quantidade de e-mails. Essa recuperação de quantidade de e-mails são jogadas numa lista, numa tabela, como por exemplo uma data table que fica na memória do robô. E essa data table, essa lista, ela é trabalhada na memória do robô em números ou índices. Então, para que eu acesse um determinado e-mail, eu preciso dizer para o robô qual é o item ou o índice do item que eu quero que ele recupere, porque podem ter vários itens nessa lista. E quando a gente utiliza atividades do tipo for each, ele mesmo vai se encarregar de, em cada iteração ou em cada looping, ele me dizer qual é o índice do item que ele está naquele momento. É como se ele fosse andando item a item que tem naquela lista e me dizendo exatamente qual é o índice daquele item, para que aqui dentro eu possa colocar atividades que vão utilizar aquelas informações. E aí, como eu disse, ela é uma atividade que ela serve de base para diversas outras atividades, como, por exemplo, eu tenho aqui a for each e-mail. Então, ao invés de eu utilizar a sua base, que é a for each, quando eu estiver trabalhando com e-mail, vai ficar muito mais simples eu já utilizar a atividade for each e-mail, que ele já vem já com alguns recursos extras que vão me facilitar, como por exemplo, eu posso definir que eu só quero ler e-mails que sejam não lidos, se eu quero recuperar anexos, se vão ser apenas e-mails que tenham anexos, se eu quero incluir subpastas, dependendo da configuração da minha caixa de correio, se eu quero limitar a quantidade de e-mails que eu quero ler, e ainda consigo colocar aqui alguns filtros adicionais, que eu posso, por exemplo, definir que no assunto contenha a palavra, por exemplo, urgente. Então, olha que interessante. Eu quero que o meu robô ele só capture para mim os e-mails que tenham a palavra urgente no nome. Se não tiver a palavra urgente, eu não quero que ele traga esse e-mail. Ou, por exemplo, definir que tem que ser o e-mail de um determinado usuário. Por exemplo, meu chefe me manda e-mail, então os e-mails dele eu quero que sejam prioritários aqui para fazer essa lista. Há também a for each row in data table, que é quando a gente tem variáveis do tipo data table na memória do robô, e ele vai facilitar que a gente trabalhe com esses dados, porque uma data table ele vai ter linhas e colunas, assim como uma planilha Excel. Se eu estiver trabalhando com arquivos, por exemplo, eu tenho uma determinada pasta
eu estou listando todos os arquivos que tem naquela pasta, eu posso utilizar o for each file em folder e ele já vai me trazer alguns recursos extras, ou seja, uma extensão dessa for each. Se eu quiser trabalhar do zero mesmo, na unha, fazer todo esse tratamento, eu posso utilizar a for each sem problema nenhum, mas eu sei que eu tenho já activities baseadas na for each que me permitem trabalhar já especificamente com esses recursos, ou como, por exemplo, o for each folder em folder, ou pastas em pastas, ou subpastas, né, que ele vai me permitir não listar os arquivos, mas a estrutura das pastas que eu tenho num drive, por exemplo, no meu computador. Então, esse tipo de atividade ela é bastante interessante. E um ponto aqui também interessante para esse tipo de atividade, se você vier aqui na janela Fragmentos, você vai ver que a gente já tem alguns pedaços de códigos já prontos para a gente trabalhar, por exemplo, com o file em folder, com processos que são do sistema operacional, vou arrastar um para cá, e ele já vai listar, ele já tem tudo pronto para que eu pegue os processos de um sistema operacional e faça uma listagem. E olha que interessante, quem é da área de infraestrutura usa bastante esse tipo de fragmento aqui, né, de snippet, porque já vem pronto aqui uma parte do código, então facilita bastante na nossa codificação. Então, for each, conhecer as extensões da atividade for each é de extrema relevância, de extrema importância para quem quer ser um profissional referência em automação de processos robóticos. Então é isso, se você está gostando desses conteúdos, não deixa de se inscrever no canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.